Continuando, então, agora a gente vai falar de um assunto que, se você não pensou ainda, tem grande chance de você pensar um dia na sua vida, né? Principalmente no caso das mulheres. Os homens também estão ficando cada vez mais vaidosos. Estou falando da cirurgia plástica. Só que fique sabendo que a cirurgia plástica não muda só o seu aspecto físico, mas muitas vezes também traz uma série de mudanças psicológicas aí para a sua vida. Para conversar sobre esse assunto, eu estou recebendo o Dr. Wagner Montenegro, que é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo ao programa. Um prazer. Prazer é todo meu. Com você. Então, quer dizer que acontecem mudanças de uma forma geral na vida da pessoa, né? Além daquela mudança física, isso falando, claro, da cirurgia plástica, quando a pessoa procura por uma questão estética e não corretiva, por enquanto, né? Vamos falar primeiro da questão estética. Existe a autoestima que é trabalhada, existe toda uma mudança que acontece de dentro para fora, né? As mudanças, elas são realmente significativas. Existem pacientes que estão num processo de tentar engravidar e não conseguem. Aí desistem porque é impossível e vão fazer uma cirurgia plástica. Interessante que nós já tivemos alguns casos da paciente ficar grávida depois que decide fazer a cirurgia plástica, ou seja, desiste, não consegue ter filho, né? Então vai partir para dar uma arrumada no corpo, porque esses tratamentos para infertilidade normalmente tem que tomar muito hormônio, uma série de coisas, né? Então elas desistem, adotam tal, e acabam ficando grávidas. Isso é relativamente frequente, já é visível, né? Então, para a gente ter uma noção das mudanças que acontecem. E quando nós fazemos uma cirurgia plástica, ocorrem mudanças hormonais, emocionais, de convívio, né? E isso acaba, talvez, alterando alguma coisa e facilitando que a paciente fique grávida. E essa mudança que você disse, que muitas vezes a mulher consegue engravidar, é só do fato dela já estar planejando uma cirurgia plástica, da possibilidade de mudança, ou depois que acontece a mudança em si? Eu acho que depois. Ela, acho que relaxa, né? Dá uma relaxada, porque a infertilidade está muito relacionada ao emocional, né? E nas crianças, acontece, a criança que nós estamos dando aqui desde os 7 até os 20 anos, né? Poderíamos dizer hoje. Consideradas crianças ainda. Né? As mudanças são muito significativas. Quando nós fazemos uma cirurgia plástica de nariz, uma rinoplastia, né, a paciente, tem o caso assim, de paciente com 18 anos, que é muito retraída, tem dificuldade, já está na faculdade, mas não participa das atividades, porque realmente tem um nariz assim, esteticamente desproporcional. Ou seja, uma coisa que chama atenção. Tá. Né? E que causa muito incômodo para ela, né? E muitas vezes incomoda muito mais a própria pessoa do que as pessoas que estão em volta dela, sem dúvida nenhuma. É interessante que nós fazemos, às vezes o paciente tem um nariz até exuberante, nós fazemos uma rinoplastia e depois o paciente volta na clínica e comenta que, puxa, ninguém prestou muito atenção, ninguém percebeu muito, né? Apesar da mudança grande. Passar por tudo isso e não muda nada. Exatamente. E é uma coisa que tem que ser mudada realmente, porque não adianta. Quando a pessoa coloca isso na cabeça, que ela tem um problema, entre aspas, ou no rosto ou em alguma parte do corpo, enquanto ela não resolve aquele problema, aquilo continua sendo um aspecto de incômodo na vida dela. E aí, como você falou, a autoestima fica prejudicada e aí atrapalha diversos aspectos na vida dela. Não só a questão do casamento, relacionamentos, mas também trabalho, né? Sem dúvida. Atualmente é muito frequente pessoas com 40, 45 anos, assim, recorrerem à cirurgia plástica para uma melhora estética relacionado à atividade profissional, né? Porque hoje a competitividade está muito grande, né? Então, todos os fatores são levados em consideração numa recolocação, numa promoção, em alguma coisa assim, né? Em algumas situações. O que acontece? Nós fazemos cursos, né? Para todos os empresários, executivos, eles fazem periodicamente cursos ou para aprender a se comportar, falar, segurança, né? Reciclagem. Então, a cirurgia plástica, o aspecto estético, né, também está relacionado. Também está inserido nisso. A boa aparência conta muito. A boa aparência é isso. Não só a cirurgia estética, né? Não só a cirurgia plástica, mas
atividade física, saúde, alimentação, né? Sim, uma série de fatores, né? É um conjunto que promove uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar. Agora, você comentou das crianças, né? Que crianças até de 7 anos já procuram, porque muitas vezes, quando a gente fala em cirurgia plástica, a gente não imagina que uma criança pode fazer, a não sei que seja uma correção realmente de alguma coisa muito grave. Quais são os problemas, as principais causas que levam uma criança tão pequena, tão jovem a fazer uma plástica? Olha, isso é uma coisa muito importante e que os pais precisam estar sabendo. Quando se aventa a possibilidade de realizar uma cirurgia plástica numa criança, normalmente ela vai no pediatra, né? O pediatra, ele vai sugerir alguma coisa, mas ele não é o especialista do assunto, né? Então, o ideal, quando existir alguma dúvida, é fazer uma consulta com o cirurgião plástico, né? Porque o cirurgião plástico, quando o paciente vai no cirurgião plástico, não significa que ele vai operar a paciente, né? Ele vai orientar. Então, no caso de uma criança de 18 anos, quer fazer uma lipoaspiração, quer colocar prótese, né? E fica aquela coisa na família, aquela situação, se coloca, se faz, se não faz, né? O ideal é levar no cirurgião plástico, o cirurgião plástico vai fazer o discernimento, se existe, né? Se é razoável a queixa da criança, se procede ou não, se existe indicação ou não, ou se vai precisar ir no psicólogo, ir no endocrinologista para tomar a decisão. Agora, o que você perguntou sobre a criança muito jovem, né? Vamos supor um exemplo, a orelha de abano, né? A orelha de abano, a mãe chega e fala assim, mas com que idade que eu devo operar, meu filho? Olha, eu costumo dizer que quem indica a cirurgia é o coleguinha da escola, né? Então, É verdade. O que é complicadíssimo, né? Que é o famoso bullying, né? Que está sendo tão discutido hoje em dia. E muitas vezes é melhor corrigir antes que o problema psicológico já esteja instalado, né? Exatamente. E é impressionante a mudança. A mudança é, assim, muito significativa. E o interessante também é que a criança, quando ela se queixa de que o coleguinha tá já mexendo com ele e tal, ele colabora muito com a cirurgia. Ele não se importa se vai doer. Muitas vezes ele aceita fazer a cirurgia com anestesia local, né? E a colaboração é muito, muito positiva da criança. E realmente, quanto antes, né, for solucionado esse problema, no caso de um menininho, como você sugeriu, do exemplo da orelha de abano, né? É melhor que o problema seja sanado antes de você ter uma criança traumatizada com aquele aspecto da sua fisionomia, né? Que aí vai, além de você precisar de um cirurgião plástico no futuro, você vai precisar também de um psicólogo para fazer um trabalho paralelo e ajudar a criança a sair Você imagina dessa. uma criança que está ainda no primeiro ano primário, ela começa a sofrer pressão, bullying, e às vezes acaba durando 4 anos esse problema, né? Isso aí vai ficar impresso na criança, vai ser difícil depois de retirar esse problema que ela vai ter. Né? Claro, existe possibilidade de se resolver, mas é mais fácil. Só resolvendo o problema já é uma bela de uma ajuda, né? Como a gente falou, a autoestima já vai para outro patamar realmente, né? E às vezes é interessante, muitas vezes se falar assim, não, porque a pessoa está querendo fazer uma cirurgia plástica para resolver outros problemas, né? Os brasileiros e as brasileiras são pessoas, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, muito esclarecidas. São pessoas inteligentes, né? Que sabem discernir uma coisa da outra, né? É claro que pacientes com problemas mais sérios, eles acabam indo para o consultório de cirurgia plástica também. Mas nós, cirurgiões plásticos, na maioria das vezes, conseguimos identificar quem são esses problemas, esses pacientes que não têm indicação de fazer cirurgia plástica, têm indicação, eventualmente, de fazer uma terapia e alguma outra coisa, né? Porque como você muito bem ressaltou, muitas vezes quem cria a necessidade de uma cirurgia plástica na pessoa são os amigos. E não só no caso das crianças, né? Muitas vezes você tem uma amiga que fala, olha, você está aqui com uma gordurinha a mais, você tem que fazer uma lipo, né? E aí o papel do cirurgião também é indicar a pessoa para um tratamento correto, porque muitas vezes pode ser que não seja uma plástica, mas de repente
só de você já melhorar a questão da alimentação, saber como é que essa pessoa tem, de fatores de estilo de vida, se faz exercício, se não faz, só isso já pode promover uma mudança na vida dela, sem precisar entrar com uma cirurgia. O foco da cirurgia plástica é tratar o paciente como um todo. O foco é a saúde, né? O nosso objetivo, quando nós fazemos uma avaliação e indicamos uma cirurgia plástica, o objetivo final sempre é a saúde do paciente, tanto com relação a riscos, né, e com relação à qualidade de vida como um todo. Né? Hoje é muito interessante, os pacientes que estão chegando na clínica de cirurgia plástica são pacientes que, em geral, se preocupam com a alimentação, fazem uma prevenção da saúde, fazem atividade física. Então, são pessoas preocupadas com o seu bem-estar, com o seu corpo. E quando eles buscam a cirurgia plástica, eles estão buscando algo a mais, né? Então, o homem, que você comentou que os homens também, logo no começo da matéria, né? Isso, que os homens também estão procurando. Agora, o homem que chega na cirurgia plástica, hoje em dia, ele pratica esporte, ele está no peso, ele é preocupado com a alimentação, tudo isso. Mas ele chega no consultório e fala assim, olha, doutor Wagner, eu realmente faço atividade e tal, mas eu olho no espelho lá na academia, esse pneu aqui não sai de jeito nenhum. Já faz anos que ele está investindo naquilo. Exatamente. E ele não vai embora de jeito nenhum. Mesmo porque gordura localizada, até hoje, eu não conheci nenhum tratamento que funcionasse. Fora a lipoaspiração, não existe. Não tem nada que queime a gordura, não tem. Que não seja invasivo. Porque na verdade a gente tem um número maior de células naquele local, né? Então, você com ginástica, emagrecimento, você pode diminuir o volume, mas continua saliente em relação... O famoso pneuzinho ali. Pode diminuir como o aro, né, do pneu, mas ele continua ali. Ok, agora, bom, você vai poder dizer bem melhor a respeito disso, é claro, mas os homens, eles têm muito mais medo de cirurgia plástica do que as mulheres ou não? Isso não se vê no consultório? Quando eles chegam, eles estão decididos e... Olha, você sabe que isso era uma coisa que a gente falava muito, né? Há uns 5 anos atrás, assim, era uma coisa muito recorrente a gente comentar. Eu prefiro operar 10 mulheres do que operar um homem, porque ele tem mais dificuldade de decidir. E no pós-operatório também, não são mais melindrosos, assim? Exatamente, mas hoje não é mais assim. Tem mudado? Hoje mudou muito, mudou muito. Uma lipoaspiração é muito frequente o paciente fazer. Tem paciente que, exatamente, que faz atividade física, todas essas coisas. A lipoaspiração nesses pacientes, a recuperação é muito rápida. Porque o organismo já é um organismo saudável. Não sente dor, né? Exatamente, não sente dor, recuperação rápida, é diferente. Por isso que quando a gente trata a atividade física, uma alimentação saudável, como uma coisa que todas as pessoas devem inserir na vida delas, né? Não é por uma coisa pontual. Como a gente pode perceber, todos os aspectos realmente ficam mais fáceis da gente, né? Da gente ter no dia a dia, até mesmo pós-operatório, como você comentou agora, fica mais simples e muito melhor quando a gente tem hábitos de vida saudáveis, né? Interessante, nós fazemos uma suplementação alimentar, com uma dieta hiperproteica, suplemento, no pós-operatório de lipoaspiração, cirurgias que costumam inchar muito, né? Se nós fizermos uma suplementação prévia e no pós-operatório, né, a recuperação é muito mais rápida. Realmente muito mais rápida. Você já deve ter ouvido falar, porque a lipoaspiração ela vai desinchar mais ou menos depois de 4 meses, assim, que desincha bem, né? Totalmente 6 meses. 6 meses, dizem, isso. Né? Nós verificamos que quando a alimentação do paciente já é boa, ou quando nós fazemos uma suplementação alimentar, a recuperação ela se reduz à metade, né? Em termos de volume. É claro que a recuperação da cirurgia, da consistência da pele ficar normal, tudo, vai dar os 6 meses. Mas o aspecto estético e o bem-estar do paciente, ele é muito acelerado. Agora, vamos falar do lado B, né? Que
todo assunto tem seu lado B e esse também, né? Quando a gente fala em trauma, existe o trauma que a pessoa tem antes da cirurgia por ter aquele probleminha que ela está querendo mudar, que ela está querendo modificar no próprio corpo. Agora, e quando a cirurgia não dá certo? Esse trauma, ele tende a ficar ainda maior, né? Como é que o médico entra nisso? Como é que ele vai trabalhar isso com o seu paciente? Como resolver isso? É assim, existem situações em que estão relacionados ao procedimento cirúrgico em si, né? A função nossa, mesmo porque não são a cirurgia plástica tem riscos, né? Como toda cirurgia. Como toda cirurgia. Então, nós avisamos os pacientes eles precisam estar bem cientes de tudo que pode acontecer, né? De todas as dificuldades, né? E se numa eventualidade de um insucesso, né? Nós vamos dar seguimento ao tratamento, dar o apoio para o paciente, para que a gente consiga reverter essa situação e o paciente volte a uma situação de normalidade, né? Com o objetivo de melhora do paciente, entendeu? Agora, existem alguns pacientes que eles fazem parte daqueles que têm problemas, às vezes, psicológicos, e né? nunca ficam satisfeitos com resultado nenhum, independente do sucesso da cirurgia. Exatamente, eles não ficam satisfeitos, nunca. E tem um tipo de paciente que ele não acredita nele, né? Esse paciente, ele fica ouvindo um comentário de um comentário de outro. E tudo aquilo influencia na opinião que ela tem dela mesma. Exatamente. Então, ela não consegue saber. Ela vem no primeiro dia de pós-operatório e fala assim, doutor Wagner, eu acho que o meu nariz, ele ficou um pouco, a ponta ficou um pouco fina. Daí, bom, isso aqui Mas no dia seguinte chega o amigo e fala que a ponta ficou meio grossa, ele já vai voltar no seu consultório. Então, ele vai mudando os problemas, né? Com relação ao resultado. E esses pacientes eles ficam perdidos, na verdade. E parece que a comunidade, se a comunidade em que ela vive não é uma comunidade acolhedora, uma comunidade construtiva, ela fica totalmente perdida, porque parece que existe um certo prazer nessas situações. Em colocar para baixo. Em colocar para baixo, em criar problemas, você entendeu? Então, nós temos que, às vezes, lidar com o paciente, lidar com os pais, lidar com o marido, né, entendeu? Então, isso faz parte do aprendizado, né? E também dá uma indicação para que essa pessoa vá trabalhar a sua autoestima, né, de outras formas, né? Para que isso não interfira, não só na questão da cirurgia plástica, como também em diversos aspectos da vida dessa pessoa, né? Certo. Ok, bom, a gente fala aí que a cirurgia plástica sempre estimula, né? Promove a autoestima. Agora, como você disse, existem pessoas que nunca estão satisfeitas. Existem pessoas que, a gente pode dizer, um termo bem comum, perdem a mão na cirurgia plástica e acabam se transformando completamente, perdendo as suas características iniciais, o nariz fica completamente diferente, o formato do rosto, bochecha modificada, aumenta a testa, coloca mais cabelo, fica uma pessoa completamente diferente. Isso acaba acontecendo também e é fácil. Essa linha entre o exagero e a normalidade de você simplesmente corrigir os sinais do tempo, por exemplo, ela é uma linha muito difícil da gente estabelecer? Existem, isso aí nós poderíamos falar das pacientes viciadas em plástica, né? Então, eu costumo dizer que existem dois tipos de vício em plástica. O vício positivo e o vício negativo, né? O vício negativo é esse que você comentou. Então, a paciente, ela não consegue enxergar exatamente o seu físico. Ela não tem noção da sua imagem. Então, ela tenta buscar, não, eu quero mudar aqui, quero mudar aqui. Ela está em busca de mudanças, né? E a função nossa é colocar parâmetros ali, né? Orientar a paciente e evitar fazer procedimentos exagerados, né? O objetivo é o paciente que fique com um aspecto natural, que se identifique muito excepcionalmente uma plástica. Esse é o objetivo. Mas existem alguns pacientes que elas vão de cirurgião em cirurgião e ficam pressionando o cirurgião plástico, né? E às vezes
acaba algum cirurgião plástico, ou às vezes não é um especialista, às vezes não é nem da área e faz um preenchimento, que é o mais comum, né? Fazer um preenchimento para tentar consertar o nariz. Então, o paciente tem um nariz que tem um dorso, vai fazer um preenchimento para consertar. Então, aumenta, fica maior ainda, né? Aqui tem uma depressão, você enche aqui, fica um nariz gigante. Né? Quer tirar esse suquinho aqui colocando maçã. Você já imaginou? Você vai resolver um problema, volta com ele pior? Isso sim traumatiza, né? Exatamente. São as mulheres travesti hoje em dia estão... E estão cada vez em maior número, por isso que a gente percebe, e foi justamente por isso que eu fiz essa pergunta. Parece que tá fácil perder essa noção de até onde está ficando bonito, até onde você está resolvendo o seu problema e não criando um problema novo. E é muito fácil se arrepender nesses casos e querer voltar atrás. Sem dúvida. Porque depois que coloca um preenchimento, você não tira mais, né? Não, mas esses pacientes, eles não voltam atrás. Não voltam atrás? Não, é uma patologia, isso é uma doença. Elas querem sempre mais. Elas se acham bonitas e estão exageradas, né? Visivelmente deformadas. Modificados. Você pega a foto da pessoa antes, você não reconhece aquela pessoa. Mas elas não acham que elas estão feias. Acham que estão melhores. Exatamente. Bom para elas. Agora, tem um outro tipo de vício, né? Que você fala assim, não, tem paciente que já fez 5 cirurgias plásticas. Por que razão? Né? A cirurgia plástica, de certa forma, é como se fosse uma mágica, né? Né? Você, às vezes, carrega um problema durante a vida toda, durante 25 anos, uma mama gigante, de repente você vai lá, faz e resolve o seu problema. Essa paciente que tem um benefício grande da cirurgia plástica, ela fala assim, pô, mas isso é uma coisa boa, isso aí fez bem para mim. O que mais que dá para eu fazer? Né? Daí ela começa a se enxergar e ver as possibilidades que tem. Mas essas pacientes, elas são saudáveis, né? Elas fazem cirurgia plástica, as queixas são plausíveis, né? Elas têm o benefício e chegou uma hora em que esgotou lá as necessidades dela, ela está feliz da vida. Não precisa ficar procurando o problema. Exatamente. Né? O que muita gente faz. Agora, até para que a pessoa tenha um sucesso ainda maior no resultado da cirurgia, é importante que ela vá com uma ideia clara do que ela quer fazer, do real motivo do seu problema ou do seu incômodo, para passar isso para o cirurgião. Essa interação do cirurgião com o paciente tem que ser também muito boa, muito honesta, muito sincera, para que o cirurgião consiga captar exatamente o que a pessoa quer fazer e não fique também criando, de repente, necessidades nesses pacientes. O que acontece? A paciente, quando hoje todo mundo tem acesso à informação, entra lá na internet e pega uma série de informações e sabe como é um pós-operatório em geral, como são as cirurgias e tudo mais, né? Então, quando a paciente chega no consultório, ela já tem uma boa noção do que ela vai passar, né? Então, e se ela está indo lá com uma queixa, significa que aquela queixa ela é grande o suficiente para ela aceitar os riscos, aceitar que vai inchar, aceitar que vai ficar roxo e que vai demorar até ela voltar à sua situação normal, tá? Então, eu nunca, e recomendo para os cirurgiões que se formaram, que eu formei, nunca sugeri uma cirurgia plástica para o paciente, sabe? Porque, às vezes, o paciente tem o nariz até um pouco avantajado, foi lá para operar a mama, daí você fala assim, pô, por que você não opera o nariz? Mas aquilo lá nunca fez parte de uma queixa dessa paciente. O nariz está ótimo, ele não dói, ele não está inchado, ele não tem nada, ela gosta do aspecto visual dele, né? Se o cirurgião convence essa paciente a fazer essa cirurgia... Aquilo se tornou um problema. Exatamente. Onde não tinha, no pós-operatório imediato, quando ela olha no espelho, só o inchaço, o roxo, a dor, tudo vai ser um problema. E tem alguns, você tocou nesse assunto, realmente é um problema e acho que os profissionais têm também que se conscientizar de que isso acaba sendo até um crime com o paciente, né? Porque existem dermatologistas que criam necessidades também. Olha, tá vendo? Você tem aqui um pé de galinha, vamos dar uma preenchidinha aqui. Tá vendo sua testa? Se você colocar uma coisinha aqui, você não vai mais franzir, não vai aparecer.
a pessoa não está se incomodando com esse problema. De repente chega um profissional da área, da beleza, que está acostumado a lidar com isso, e mostra que você tem um problema, aí fica impossível você não olhar para aquilo cada vez que você vai para frente do espelho, né? Exatamente. Você cria realmente um problema. Tem uma passagem de quando eu era residente, né? Faz um certo tempo. No hospital público é tudo um pouco mais rápido, né? Né? Então, a paciente chegou no consultório, ela tinha uma mama realmente gigante, né? Então, o residente, bom, então você quer operar a mama, né? Eu falei assim, não, doutor, eu vim aqui só para tirar essa pintinha aqui, né? Então, poxa vida. Quer dizer, aí ela começou a prestar atenção exatamente, essa pessoa deve ter ido para casa e começou a olhar para a mama dela. A primeira coisa que ela fez. Exatamente. A partir disso eu me redimi. E entendeu, né, o que acontece. Agora, as cirurgias plásticas corretivas, no caso de também, de repente, um acidente, a pessoa sofreu alguma... De repente o rosto, um acidente de carro, etc., tantas coisas que acontecem. A cirurgia plástica, nesses casos, também são indicadas, né, para correção e para devolução de uma boa qualidade de vida para esses pacientes, né? Na cirurgia reparadora, que é essa daí, que você comentou, existem duas situações. O paciente que nasceu com o problema e o paciente que adquiriu o problema. Ele era normal e adquiriu o problema. E o paciente que sempre teve um problema. Nesse paciente que sempre teve problema, nós temos, assim, uma realização nossa muito grande, né? Porque a gente dá uma qualidade de vida, sabe? Uma sensação de realização. Deve ser maravilhoso. Devolve a vida para aquele paciente, né? Exatamente. O paciente que ele era normal e ele teve um problema, o nosso trabalho, né, psicológico, ele tem que ser muito mais elaborado, né? Porque ele gostaria de voltar a ser o que era, né? E às vezes nós não conseguimos, às vezes, né? Não dá, né? Às vezes existem limitações, né? É o que acontece muito com o paciente queimado, né? Às vezes as lesões, por mais tecnologia, por mais dedicação e mais técnica que nós empenhamos naquele paciente, ele nunca vai voltar ao que era. Agora, existem pacientes que veem esse benefício, apesar de que não de 100%, eles veem um benefício que até às vezes ultrapassa os 100%, né? Fica melhor do que estava antes. Não que fique melhor, mas ele entende a situação que ele passou. Que é o melhor que consegue chegar. Que é o melhor que se consegue, né? Certo. E realmente esse paciente também é um paciente extremamente agradecido. O problema psicológico de como a pessoa se vê e como a pessoa se relaciona com si mesma e com o ambiente são determinantes no sucesso dos tratamentos cirúrgicos, especificamente de cirurgia plástica. E a cirurgia plástica, a gente tem, né, que agradecer, inclusive, os avanços da medicina nesse sentido, porque tem conseguido realmente resultados incríveis, né? Em casos até de reconstrução de rosto, de devolução aí da mobilidade, né? Muitas vezes em pacientes realmente considerados graves, né? Agora estamos falando de transplante de face, rosto, né? De rosto. São situações extremas, né? O paciente não consegue nem se olhar no espelho, porque não tem praticamente nada. Então, nessas situações, se indica fazer um transplante de face, porque os medicamentos que essa pessoa tem que tomar são medicamentos que acabam fazendo mal para a saúde também, né? Para que não haja rejeição. Mas, em relação ao estado inicial dessa pessoa, apesar de não ser esteticamente uma maravilha, ele adquire e volta a ter dignidade, né? Sem dúvida. Agora, essa conversa que o paciente tem que ter com o cirurgião no pré-operatório, né, antes da cirurgia, tem que também englobar o assunto pós-operatório. Porque muitas vezes uma cirurgia demora um certo tempo para que a pessoa consiga se olhar no espelho depois de uma forma natural. Vamos supor, uma pessoa que vai fazer o rosto todo, né? Vai dar aquela recalchutadinha geral.
o inchaço que acontece depois, os edemas que acabam causando naquele rosto, durante um período fica difícil da pessoa imaginar que ela passou por tudo aquilo. E que aquilo vai ficar bom, e que aquilo vai ficar bom um dia. Então, eu conheço mais de uma pessoa que precisou eliminar todos os espelhos do quarto, do banheiro, porque se ela visse uma frestinha que fosse do que aconteceu com o rosto dela, parecia que ela tinha passado por um acidente e tinha batido de cara em algum lugar. Realmente ficou bem, mas claro, o resultado depois ficou incrível e ela ficou extremamente satisfeita depois. Mas ela precisa estar preparada para o que ela vai ver depois da cirurgia, né? Nós costumamos orientar bem o paciente, né? Porque o que acontece? Você pode falar assim, puxa, minha amiga não inchou nada. Olha, sua amiga não inchou nada porque ela tem um tipo de físico, ela tem um tipo de recuperação, pode ser que a senhora fique inchada, né? Mesma coisa, plástica de nariz. Olha, a plástica de nariz ela incha pouco, né? Às vezes ficam roxinho, a recuperação é relativamente rápida. Mas existem alguns pacientes que nada disso acontece, ele fica mais inchado do que o normal, fica mais roxo que o normal. Isso também varia de organismo para organismo. Bom, concluindo então, a gente tem a dizer que pelo aspecto da melhora, né, na qualidade de vida da pessoa, tem mais é que procurar um cirurgião mesmo, né? Eu indico, eu acho que realmente é um up na autoestima daqueles, mas fica aí o cuidado, né? Porque é um assunto que nunca deve ser banalizado, jamais, porque como você muito bem disse, cirurgia plástica é uma cirurgia, então tem sim todos os riscos de uma cirurgia, né? E não deve ser banalizada, tem que ser tratada com muita seriedade, com profissionais realmente, né? Capacitados e gabaritados, não é isso, doutor? Exatamente. Ok. Agradeço demais a sua presença aqui e, claro, fica aberto o convite para que você volte, converse e bata um papo com Kátia Fonseca. A gente recebeu o Dr. Wagner Montenegro, cirurgião plástico. Muito obrigada, viu? Obrigada pela visita. Até uma próxima. Até mais. Tá vendo, gente? É isso aí. A gente tem mais é que tomar cuidado, né? E, como a gente falou, a banalização de qualquer assunto acaba sendo um problema na vida das pessoas.